Aleluia, glória a Deus, louvado e vacionado seja o nome do Rei da Glória. Glória, 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 glória ao nosso Senhor e Salvador, El Elyon, El Sali, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimento os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor. Meu nome é Gabriel, sou discípulo de Jesus Cristo, a qual eu fui liberto pela graça e misericórdia de nosso Deus. Eu sou ex-satanista, ex-mestre de alta magia negra, já fui membro da maçonaria no passado e durante 16 anos e meio praticamente eu servi aos demônios e tive em São Paulo, na Zona Leste, um templo luciferianista onde eu atuava com magias, rituais, pactos e evocações de principados e potestades, que são os anjos caídos, da era medieval, os anjos que caíram junto com Lúcifer. Mas pela misericórdia de Deus, irmãos, eu não me julgo que eu mereço alguma coisa ou que eu tenha alcançado algo, mas é que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo me alcançou. Eu tive encontro com Cristo, praticamente aí 1 ano e 7 meses, quase 2 anos, né? E renasci pelo Espírito Santo, como diz em João capítulo 3, né? Que aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. E, e eu fui, irmãos, grandemente tocado, aleluia, glórias a Deus, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como todos nós. E o nosso Deus, Ele é misericordioso, só que Ele também é justiça. E o que eu venho revelar para os irmãos e para todos, né, é algo que Deus revelou para mim, embora eu já tenha no passado vivido, convivido e ter presenciado atuações desses demônios, e muitos aos quais eu servi a eles, atendendo pessoas que buscavam rituais e magia para diversas finalidades. Mas o que eu vou citar aqui, irmãos, é algo grandemente que Deus me revelou em um local que nós nem imaginaríamos, porque Deus, quando Ele tem que falar com alguém, aleluia, ao Ilahá, Ele fala com você, meu irmão e minha irmã, em qualquer lugar. Para Deus não existe lugar. Quando Ele tem que pegar um filho dele e revelar, falar algo ao coração, o Senhor Ele fala. E às vezes muitas pessoas ficam pensando, será que é verdade? Será que isto é real? É sim, irmãos, porque Deus Ele trouxe à tona aquilo na minha mente, a qual Ele mesmo já tinha apagado. Mas foi para quê? Para mostrar aquilo que é da vontade dEle, e não da nossa, e muito menos da minha. Então, eu vou começar falando aqui, irmãos, algo que, como eu convivi, né, tive contato diretamente com esses principados e potestades, né, passei por Umbanda, Candomblé, atuei um bom tempo na Quimbanda Negra, que são vários trabalhos com Exu e Pombagiras, né, em geral, que são os demônios menores, e a alta magia, a qual na época eu fui consagrado diretamente por Beelzebub e por outros principados e potestades, né? A alta magia é algo que é a mais alta hierarquia da magia espiritual, tá? Porque acima de Exu, Pombagira, esses demônios menores são os principados e potestades. E tem ali junto também, né, os duques, marqueses, né, que são dos 72 espíritos da Arca, Goécia, ou 72 espíritos da Arca de Salomão, como alguns dizem, mas todos são demônios também, tá? Então eu vou citar algo, irmãos, antes de entrar nessa revelação que o Senhor mostrou para mim e disse grandemente ao meu coração pelo Espírito Santo, aleluia, glórias a Deus, que no início, irmãos, eu fiquei assim, perdido.
Mas quando o Senhor ele tem que falar com você, irmãos, abra o coração, porque o Senhor ele é misericordioso, ele nos alerta do perigo, ele nos mostra e revela a verdade. Mesmo algo que você tenha passado, que você caiu no esquecimento, porque o Senhor ele faz a gente esquecer daquilo que passou. E nós temos que ir adiante, para o alvo, em busca do alvo, que é a coroa da salvação em Cristo Jesus. Então, irmãos, eu vou citar aqui o que Deus revelou, que foi da seguinte forma, isso há cerca já de algumas semanas atrás, né, ainda não faz nenhum mês, mas eu estava voltando do trabalho, né, e passei num terminal de ônibus, onde fui carregar apenas um bilhete que é para pegar os ônibus, né? E quando eu estava na fila, irmãos, aleluia, glórias a Deus, né, tinha umas 3 pessoas na minha frente, e eu fiquei aguardando, e eu já fui diversas vezes, já carreguei esse cartão, esse bilhete aí, né, para pegar os ônibus. E quando chegou a minha vez, irmãos, a atendente, que eu já me deparei várias vezes com a mesma atendente, né, ela pegou o meu bilhete, carregou, mas num piscar de olhos, irmão, foi uma coisa muito rápido. Veio a voz do Senhor, a qual ele me levou em espírito e verdade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali o Senhor ele me mostrou algo que quando eu olhei, irmãos, para aquela mulher, ela estava adornada, né, com brincos, pulseiras de prata, né, anéis. E o Senhor rapidamente ele falou ao meu coração, irmãos, que foi algo sobrenatural. E o Senhor ele veio e falou da seguinte forma: tá vendo? Eu falei, você tá vendo essas coisas? Tudo isso que você está olhando, isso não pertence a mim. Isso não me agrada. Isso são coisas do mundo. Isso agrada a demônios. Essas coisas que as pessoas usam aqui na terra são coisas criadas pelos homens na terra e agrada a demônios, a espíritos que estão na terra. São esses demônios. Isso não me agrada. E o Senhor rapidamente, irmãos, aleluia, glórias a Deus, trouxe a lembrança da seguinte forma quando ele disse para mim, você lembra, o Senhor dizendo para mim, você lembra quando você servia a Satanás e os demônios, que você atendia as mulheres, que você atendia elas, e elas buscavam a servir aos demônios, aos serviços, contratavam os serviços dos demônios para beleza, para atrair os homens da terra, para fazer encantamento aos seus próprios maridos, para chamar a atenção de outros homens. E Deus continuou falando comigo, você lembra? Então, da mesma forma que você atendia essas mulheres que te procuravam, que você aconselhava, que você fazia o ritual para esses demônios, para que essas mulheres tivessem aquele demônio, e através desse demônio, onde tem esses gostos terrenos de vestimenta, de se maquiar, de usar adornos, joias, ouro, para chamar a atenção dos outros homens. Você lembra quando você fez tudo isso? Então, tudo isso é o que o demônio faz, é o que Satanás ele cria para chamar a atenção, para que as mulheres se sintam mais atraente, com poder de sedução, mas isso tudo não me agrada. Isso é detestável e abominável aos meus olhos. E rapidamente, irmãos, Deus falou dessa forma comigo. Foi desta forma. E aí veio a lembrança de tudo aquilo que eu cultuei desde quando eu passei pela quimbanda, satanismo e luciferianismo, onde eu vou detalhar para que os irmãos e as irmãs, isto é um alerta do Senhor, não só para as irmãs, mas para os irmãos também.
tá? De que o pecado, irmãos, ele gera a legalidade para Satanás e seus demônios atuar e entrar na nossa vida, tá? Mas a vaidade que foi criada no mundo foi sim por esses demônios. Porque uma coisa é você ter vaidade, outra coisa é você cuidar do seu bem-estar e da sua saúde. Então existe uma diferença, irmãos, de usos e costumes, tá? Muitos vão dizer que o que eu vou citar aqui é religiosidade. Ah, mas isso é religião. Mas não é. Eu vou falar aquilo que eu vivi e convivi. Porque eu tive contato diretamente com esses principados e potestades e demônios. E se nós formos analisar, irmãos, dentro desse contexto que eu vou citar aqui, quando eu atendi, a maioria eram mulheres que me procuravam na época, né, para fazer, a grande maioria queria fazer pacto na vida amorosa, amarração amorosa, rituais na vida amorosa, rituais para casamento, para arrumar um companheiro. Outras já queriam fazer rituais para dominar um homem. E existe, né, irmãos, irmãs, rituais e magias e pactos para todos os tipos. E tinha algumas mulheres, né, mulheres da vida, né, garotas de programa, outra, mulheres do meio empresarial e mulheres também, né, ou seja, que se dizem, ou se diziam, né, irmãos, evangélicas de igrejas, a qual me procurou para fazer trabalhos, amarração de sedução para um irmão de uma igreja. Outros que eu atendi foi pai de santo, mãe de santo, que queria fazer um trabalho uma para outra, maçons da fraternidade da ordem maçônica e homossexuais, né, e por aí afora. Mas o que eu venho citar aqui, irmãos, é até que ponto o uso da maquiagem, o uso de adornos, de brincos, de joias, de mexer no cabelo, pintar as unhas, e tudo isso pode interferir numa atuação de demônios. Eu vou explicar o porquê, irmãos. Porque quando eu atendi essas mulheres que me procuravam, tá? A maioria delas queriam fazer um trabalho ou magia sexual ou magia amorosa, tá? E algumas queriam aprender a atenção daquele homem, queriam dominar aqueles homens, tá? Então, como que esses trabalhos eram feitos para quem? Dentro da quimbanda e dentro até mesmo de algumas magias, eram oferecidos rituais e trabalhos, né, para pombagiras e Exu. Isso são demônios de uma hierarquia menores, tá? Eles não existe o chefe de uma legião de Exu, que é conhecido como Exu Mor, que alguns falam que é Beelzebub, mas é o Exu Mor, junto ao Exu Lúcifer. Então o Exu Lúcifer, ele não é o anjo caído Lúcifer, tá? Eu vou deixar muito bem explicado. E no lado de pombagira, tá? Existe a pombagira rainha, né? Existe cada uma chefe de uma legião, assim como Rainha Maria Padilha, Sete Saias, Rainha Sete Encruzilhada. Existe pombagira cigana, existe diversas, tá, irmãos? Então, como que acontecia? Essa pessoa passava por uma consulta, a pombagira e o espírito ou o demônio ali ia analisar o perfil daquela pessoa. Então o que acontece, irmãos? Quando, para vocês entenderem que esses demônios eles estão frequentemente na Terra, ao redor, eles estão próximo de nós. E tudo que nós fazemos com o nosso corpo e com a nossa vida, e da forma que nós nos vestimos e nos comportamos, você vai puxar aquele encosto, aquele demônio para você.
Por isso que tem pessoas que falam, ah, você tem pombagira, você tem atuação de um demônio, você está com um espírito maligno pela a sua conduta, pelo seu modo de se portar, aquelas mulheres que saem com um monte de homem, aquelas mulheres que comete fornicação, adultera, homossexualismo, com mulher e homem com homem. Mas o foco são as mulheres, que é um alerta para as irmãs, que diretamente Satanás, ele é astuto, tá? Ele seduz. E um dos demônios que é classificado na hierarquia espiritual, tá, irmãos? É conhecido como sucubus. Sucubus são demônios feminino, tá? Que é conhecido como Lilith, a deusa da lua negra, tá? A qual existe uma mitologia muito grande. Eu não vou me aprofundar, mas vou explicar por cima para os irmãos entender. Existe uma mitologia da Babilônia que na Cabala ela era considerada, né, para muitos dentro do satanismo e luciferianismo, Lilith é considerado a primeira mulher de Adão, tá? E ela é simbolizada a serpente que seduziu Eva no paraíso. Entendeu? Então o que acontece, irmãos? Existe a mitologia aí da Mesopotâmia, né? Existe também o folclore hebreu, existe várias mitologias. Muitos falam que isso é um conto, que Lilith nunca existiu, mas ela é real, ela é um demônio feminino real, onde ela na época me revelou, tá? Através de vários rituais que eu fiz, né? Eu tenho até símbolo que eu fiz como tatuagem, que também vai um alerta que tatuagem, essas coisas desagrada a Deus, tá? Isso é diretamente criado no inferno. Então vai um alerta para os irmãos, para as irmãs que gostam de fazer tatuagem, né? É bom vigiar, né? E se purificar desses desejos do inferno. Então, irmãos, tudo isso, a qual esse demônio feminino ele faz, onde a própria Lilith jurou vingança contra homens recém-casados e homens infiéis. E ela detesta crianças, até que é utilizado muito sacrifícios de crianças, ou seja, bebê recém-nascido ou feto, para Lilith na lua negra, tá? Então esse demônio, irmãos, ele é traiçoeiro, porque ela seduz, ela atua no mundo, principalmente em mulheres autoritárias, tá? Porque quando eu fiz vários rituais, toda mulher que quer ter um destaque maior que um homem, maior do que o seu companheiro, o seu marido, né, o seu esposo, que eram feitos rituais de dominação. Até que Lilith é conhecida por dominar homens. Ela domina da forma que ela quer. Então isso é a atuação do demônio Lilith, tá? E principalmente mulheres quando elas se encontram nos dias antes de estar a fertilidade, que mulheres elas têm os seus hormônios alterados, e aí é onde ela fica mais vulnerável e é feita a atuação dela, tá? Onde ela atua somente, são rituais que é feito somente da meia-noite às 3 da manhã, tá? Então esse demônio, ela é um demônio feminino acima de qualquer hierarquia de pombagira. Então existe, da mesma forma que existe Lilith ou Lilith, né? Como alguns irmãos podem ver, existe aí em shoppings loja de joia com o nome dela, tá? Então ela é muito cultuada, somente na Grécia também, que ela é comparada na mitologia grega com a Hécate, tá? Então o que eu quero que os irmãos entendam? Que
é um conhecimento que muitos não têm, tá? Mas a palavra do Senhor vem dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que da onde veio esse nome, né? Ou essa dedução aí de que Lilith existe, irmãos? A palavra do Senhor vem dizendo, aleluia, glórias a Deus, rapidamente, não vou me aprofundar muito, no livro de Gênesis, irmãos, no primeiro capítulo, vou ler diretamente aqui para os irmãos, e o versículo 27, muitos usam essa base aqui. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então muitos têm uma interpretação, irmãos, de que quando Deus fala que Deus criou homem e mulher os criou, eles entendem que antes de Eva já existia uma mulher, né? Que algumas mitologias, né? Não vou me aprofundar. Ela abandonou o seu esposo, que é Adão, e foi diretamente por um vale aí, na escuridão, nas trevas aí, onde se relacionou com os anjos caídos, tá? Então, eles fazem uma comparação de Gênesis capítulo 1, versículo 27, tá? E com referência a Gênesis capítulo 2, versículo, irmãos, 18, primeiramente, que diz assim: quando houve a criação da mulher, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. Agora vamos saltear para o verso 22 e 23, que diz assim: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Somente até aqui. Então eles fazem essa comparação e diz que Lilith foi criada antes de Eva, tá? Isso é uma mitologia, isso não é base bíblica, porque eles pegam esse contexto para dar a entender que antes de Eva existiu Lilith, tá? Numa próxima vez eu vou me aprofundar sobre ela, tá? Então, irmãos, esse demônio, ela tem uma grande atuação no mundo físico através do mundo espiritual, onde ela atua nessa parte feminina, porque Lilith ou Lilith, ela é sedutora, ela seduz e induz, até que ela é comparada, né, que através da serpente ela seduziu Eva no paraíso, e através de Eva ela seduziu Adão a comer o fruto da árvore a qual Deus disse que não poderia comer, mais o dia que comesse iria morrer, tá? Então, esse demônio feminino é que atua no nosso mundo, tá? E no submundo diretamente, ela é chefe de uma legião que abaixo dela vem todas as pombageiras, que é muito bem conhecida. Então Lilith, ela seduz, ela induz, ela domina, ela é autoritária, tá? Então ela colocou esse perfil desse demônio no mundo, porque a palavra do Senhor vem dizendo que o mundo já nos poder do maligno. Então como que ela faz? É através da vestimenta, até que ela é comparada com a grande meretriz também, a prostituta, né? Até que a maioria dos rituais que é feito em quimbanda, em magia, satanismo, é feito diretamente para esse demônio feminino, tá? Muitos fazem acordos espirituais com ela, até que existe na hierarquia espiritual uma união entre Lilith e Samael, tá? Então, quando eu fazia os rituais, irmãos, era com esse propósito, até que eu atendi muitas mulheres que eram vistas que ela não tinha nada que chamasse a atenção de um homem ou do próprio esposo dela, e aí era feito os incentivos que a palavra do Senhor que veio ao meu coração revelou que essas coisas, irmãos, pintar unhas, tá? Eu falo com cores, tá? Porque você pode muito bem, para cuidar da saúde, irmãos, passar, como diz aí, irmãs,
base, que fortaleça, que cuide da saúde da sua unha. Às vezes devido a uma fraqueza, uma falta de vitamina que você tem no organismo, vai ficar fraco mesmo. Mas tudo que é cor, tá? Porque eu atendi muitas mulheres que eu incentivava, eu falava, ó, para você conseguir conquistar esse homem ou chamar a atenção de algum outro, nós vamos ter que colocar uma atuação, vai ter que fazer um ritual para esse demônio feminino, ou vai ter que fazer um assentamento, um trabalho para essa pombagira, que essa pombagira vai andar com você. E é assim que acontece no mundo. O demônio, ele anda na pessoa. Até que espiritualmente, às vezes a pessoa não vê a outra, mas vê aquele espírito que está ali. E aí incentivava, eu falava, você vai ter que pegar gosto de pintar as unhas, de vermelho, de preto, de azul, de pink, de rosa, aqueles rosa fluorescente, cores que chamam a atenção que isso veio do inferno diretamente. E aí muitas mulheres, irmãos, elas tinham o costume de ter o cabelo da cor natural, onde era incentivava diretamente elas. Eu falava, ó, vocês têm que fazer umas luzes, uma californiana. Então uma coisa que eu também vou revelar da parte do Senhor e que eu cultuo, irmãos, toda mulher que tem um cabelo natural e que pinta de loiro, tá? Isso é uma atuação de demônio feminino, tá? Isso é atuação de pombagira. Elas é que gostam da cor desse cabelo. Então quando você transforma, você muda, você está fazendo aquilo que agrada o mundo, não que agrada ao Senhor. Então eu incentivava, através dos trabalhos que era feito, a pombagira falava e muito mais, irmãos. As pombagiras, principalmente a linha de Maria Padilha, tá? Esses demônios, eles gostam de joias preciosas. É ouro, é pérola, como que fala, zircônia, diamante. Eles gostam tudo de pedra, tudo que dá brilho. Esses strass que tá muito na moda, que as mulheres usam, pingente, aquelas bracelete, colares que é strass, coisa que chama atenção, que tem muito brilho, é tudo que pombagira e demônio gosta. Então você que usa, tem gosto por isso, se afaste disso, porque isso não agrada o Senhor. Então, muitas dessas mulheres, irmãos, eu falava, ó, você vai comprar isso, né? Ou elas davam dinheiro eu comprar, porque eu já sabia como o demônio atuava, o que o demônio gostava. Eu comprava, consagrava o demônio e a pessoa usava. Quando a pessoa usava aquilo, o demônio andava em certos momentos com aquela pessoa para chamar atenção no propósito que aquelas mulheres tinham. Então, fora isso, a gente incentivava. E um outro alerta para as irmãs a usar lingerie da cor que o demônio e a pombagira gostava, que são cores fortes. São lingeries sensuais, lingeries que chamam a atenção. Então um alerta aí para as irmãs que usam essas lingerie que incita a imoralidade, mas não que você está expondo ao mundo, mas se você usa no seu corpo, isso é detestável aos olhos do Senhor, tá? Porque o seu corpo ele é puro, ele tem que ser santo e agradável ao Senhor, ao Espírito Santo, aleluia. Então, irmãos, tudo isso é gosto de demônio feminino. Então, isso incentivava essas mulheres a comprar lingeries decotada, com cores, roxo, vinho, vermelho, vermelho sangue, preto, cores assim que chamem bem a atenção, que é o gosto desses demônios que estão na terra. São cores, gostos do mundo e não do Senhor. E outra coisa, tá aqui uma das imagens que simboliza Lilith, né? Junto aí com a serpente, a coruja. Então, uma das coisas, irmãos, também que além do cabelo, além de usar bracelete, joias, anéis, que era tudo oferecido, que é tudo coisa deles, diretamente desses demônios, tá? As unhas, como mencionei. Outra coisa, fora as lingerie, né, peças íntimas, são as maquiagens. Então a gente vê muito aí as pessoas da moda, de revista, de televisão, que eles lançam essas empresas de cosméticos, tá? Que futuramente eu vou fazer um vídeo falando de cosmético, como que veio parar isso ao mundo, tá? Através de que na época eu tive a revelação diretamente de um demônio que apareceu para mim, que o nome dele é Azazel, né? Que ele desenvolveu muita coisa do meio de cosméticos também. Então a linha de cosmético cria essas maquiagens chamativas 3D, esse tipo de maquiagem que hoje em dia não sai na água,
que dá um tom aveludado, isso tudo é para incitar a imoralidade, para demonstrar e realçar o seu corpo, a sua beleza, só que quem atua é o demônio feminino. Porque eu atuei com eles e eles gostam de tudo isso. Então muitas mulheres que não gostavam de se maquiar, eram feitos rituais para pombagira e para o demônio feminino atuar nessas mulheres. Essas mulheres passavam com o tempo, os meses, elas já não eram mais a mesma, elas eram outras porque elas estavam influenciadas pelo quê? Pelo demônio. Então elas usavam essas maquiagem, tudo que é maquiagem forte. Você ter a beleza natural que o Senhor deu, você cuidar com creme, com coisa para sua pele, tá? Até porque tem muita coisa que a gente tem que tomar cuidado porque causa uma alergia no nosso rosto, mesmo com essas maquiagens de marca que o mercado tem, tá? Isso, essas maquiagens, batons de cor preto, roxo, azul, vermelho, essas cores chamativas que fogem do tom da pele, isso tudo é oferecido a demônio, porque pombagira e demônio feminino não gosta de nada natural. Elas não gostam nada, elas não se aproximam. Elas falam que mulheres que são assim natural não são atrativas, não são atrativos para eles atuarem. Então você usar coisa, cor da pele, coisa básica, você não vai ter atuação desse demônio, tá? Então você não estaria agradando ao mundo. Então quando você usa, você agrada o mundo, tá? Então, irmãs, irmãos, temos que fazer aquilo que agrada o Senhor. Então, tudo isso eu incentivava essas mulheres a fazer para chamar atenção, para arrumar um homem, um marido, um namorado, fortalecer o relacionamento com seu esposo, outras porque queria roubar, vamos dizer assim, no português, na linguagem deles, queriam seduzir o marido de outra, você entendeu? Então tudo isso é detestável aos olhos do Senhor. Então isso é um alerta para as irmãs que vivem nessa vaidade, nesse comportamento que desagrada a Deus. Então todos esses tipos de trabalho eu fiz, a quais são gostos de demônios, tá, irmãs? Então temos que vigiar mesmo e conhecer a verdade acerca de que o nosso Senhor Jesus Cristo pede para nós como mandamentos, tá? E outra coisa que eu vou dizer aqui está uma simbologia aqui de uma imagem da representação da Lilith, ou Lilith, né? Aí, em 1950 anos antes de Cristo, tá? Aqui vem umas imagens aqui de Exu e Pombagiras, né, que é cultuado na Umbanda, Candomblé e Quimbanda, tá? E aqui é algo quando Deus falou para mim, que esses espíritos revelaram para mim que quem faz a vontade do mundo, quem faz a vontade de demônios, queimarão no inferno, porque está fazendo a vontade de Satanás e seus demônios, tá? Então outra coisa, irmãos, irmãs, com relação à vestimenta, tá? A vestimenta é algo, tá? Que no início nós sabemos da humanidade, quando Adão e Eva pecaram, eles se encontraram e viram que estavam nus. Deus matou um animal, pegou a pele e fez a vestimenta para colocar fora do paraíso, porque o Senhor, pela sua misericórdia, ele não ia expor a vergonha de Adão e Eva. Mas com o passar do tempo, no inferno é criado tudo para chamar a atenção do mundo. Então, as irmãs que vão para a igreja com roupa decotada, com saia acima do joelho, tá? Com roupa marcando, colada, tudo que incita a imoralidade é pecado aos olhos do Senhor. Isso é detestável aos olhos de Deus. Então, irmãs, vamos prestar atenção na sua vestimenta, tá? Isso não é só quando está na casa do Senhor, isso pode ser na sua casa, na rua, em qualquer lugar, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Aleluia. Ao Ilahá El Elion, louvado e vacinado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãs, vamos buscar fazer a vontade do Senhor. Para vocês que namoram, têm um relacionamento,
É como diz, irmãs, aquele que conquista pela pele é desprezada, porque a pele murcha. Então não podemos arrumar um relacionamento usando o nosso corpo, usando uma roupa justa, se maquiando para chamar a atenção de um homem. Não é assim que você vai conquistar um homem servo temente do Senhor. Então isso é um alerta para as irmãs que usam esse tipo de vestimenta, roupa colada, justa, decotada. Isso desagrada a Deus, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, o seu corpo é santo. Então você tem que oferecer seu corpo como santo agradável ao Senhor, tá? E respeitar o seu marido, seu companheiro, mas em primeiro lugar ao Senhor. Ao Elahá, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãs. Então, tudo isso foi o que Deus revelou comigo, irmãos, irmãs, acerca de uma questão de um tempo a qual eu estive nesse local carregando esse bilhete. Então, Deus trouxe à tona tudo aquilo que eu fiz para os demônios e ele me mostrou que isso é coisa do mundo, que não agrada a ele. Então, eu estou passando essa revelação para que os irmãos, para que as irmãs tenham ciência daquilo que Deus quer, aquilo que agrada a ele. Nós temos que nos purificar de toda a imundície da carne, de tudo aquilo que não agrada o Senhor, porque o nosso corpo é santo. Aleluia, glórias a Deus. Então, o que eu vou citar aqui para os irmãos e para as irmãs, tá? É o que vem dizendo a palavra do Senhor. Com relação, porque muitos vêm dizer, mas no Antigo Testamento, o povo de Deus, Sara usou alguns adornos, alguns enfeites, que se tornavam, eram belas, eram sim. Mas não podemos fazer como no século 21, porque o Senhor, quando Ele revela, irmãos e irmãs, é porque Ele está falando que aquilo não está agradando a Ele. E o mundo já nos poder do maligno. E tudo que tem no mundo não pertence ao Senhor, mas pertence ao mundo. E nós somos ovelhas enviadas no meio de lobos. Nós, que somos realmente discípulos, servos do Senhor Jesus, que amamos a Deus, obedecemos os mandamentos deles, do Senhor, nós temos que fazer aquilo que agrada a Deus. Porque nós não somos desse mundo, irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Nós não somos deste mundo. Agora, se você ama algo do mundo, se você continuar essa prática de pecado, então, meu irmão, minha irmã, você não precisa de perdão. Você precisa de libertação. É diferente. Então vamos clamar, dobrar nosso joelho e orar a Deus, porque Ele vai nos purificar, nos limpar de toda a imundície da carne, de toda a ostentação dos olhos, de toda a cobiça do coração, de toda a impureza da carne, e clamar para que o Espírito Santo venha habitar dentro de nós. Porque ou você é cheio do Espírito Santo ou você está cheio de demônio. E o demônio ele pode moldar sua vida, porque eu vivi, servi a eles e sei o que ele faz na vida de uma pessoa. Mas o Senhor Jesus Cristo é mais poderoso. Aleluia, irmãos e irmãs. O Senhor Jesus Cristo diz na palavra do Senhor que Ele destruirá Satanás e todos os seus demônios apenas com um sopro. Para vocês verem o poder do nosso Deus Altíssimo, é o Elion. Aleluia. Então, irmãos e irmãs, vamos atender aquilo que o Senhor vem falando ao meu e ao seu coração. Porque Ele é misericordioso, Ele revela aquela que é a vontade dEle. Ele nos alerta daquelas práticas e daquilo que não agrada ao Senhor. O que nós temos que fazer é aceitar no nosso coração, guardar no nosso coração, na nossa mente e fazer a vontade do nosso Deus, servir, fazer com amor, irmãos. Então a palavra do Senhor vem dizendo aqui, a qual eu vou falar para os irmãos aqui, tá? Porque não é o que eu digo, é o que o Senhor diz. Vamos aqui para... Primeiramente, 1 Timóteo, espero que os irmãos me acompanhem aqui. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 2,
e o verso 9 e 10, que diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, com pérolas ou vestidos preciosos ou luxuosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. É isso, irmãs. É dessa forma que tem que agir, que a palavra do Senhor vem dizendo. E fazer tudo para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Agora, com relação a adornos também, eu quero que os irmãos e as irmãs me acompanhem aqui, o que diz a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4. Que diz assim: os enfeites delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas na beleza interior, ou seja, do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então é isso que o Senhor vem dizendo para nós, irmãos e irmãs. O que Ele quer é sim um traje, um espírito manso e quieto. Isso sim, minhas irmãs, é precioso diante de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Agora eu quero que os irmãos e as irmãs me acompanhem o que diz o apóstolo Paulo diz aqui aos Coríntios, né? Capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, vou ler a partir do verso 15. A partir do verso 15, que diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fazê-los-ei membros de uma meretriz, uma prostituta, né? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Observe, meus irmãos. Porque serão, disse, dois numa só carne. E ainda vem dizendo aqui, irmãos, até o verso 20. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da fornicação, todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, aleluias, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, irmãos, a palavra do Senhor é bem clara. O que o Espírito Santo vem dizendo para nós, irmãos, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em nós, que provém do Senhor e que não é de nós mesmos. Mas eu e você, meus irmãos, minhas irmãs, fomos comprados por um bom preço, a preço de sangue, irmãos. Então temos que glorificar a Deus com o nosso corpo e no espírito que pertence a Deus. Então o nosso corpo nós temos que oferecer em sacrifício a Deus, temos que oferecer, irmãos, como santo e agradável, não desagradando o Espírito Santo. Não podemos adulterar contra o Senhor.
Ou seja, oferecer o nosso corpo, meus irmãos. Se o seu corpo, reflita no seu coração, meus irmãos, minhas irmãs. Se o seu corpo é membro de Cristo, então não podemos fazer do nosso corpo membro da meretriz. Porque o nosso corpo pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é templo do Espírito Santo. E o Espírito do Senhor já diz, ele é santo. Ele é santo. E ele é santo. Então o que nós temos que fazer, meus irmãos? Nos purificar. Fazer aquilo que agrada o Espírito Santo. E não a nós mesmos. Porque quem habita no nosso corpo é o Espírito Santo do Senhor. Aleluia, glórias a Deus, irmãos. Eu me alegro, meu coração se transborda de sentir a presença do Senhor. Quando eu sinto o Espírito Santo dele. Irmãos, não há nada melhor do que você sentir a presença do Senhor. Sentir o Espírito daquele que nunca pecou. O Espírito do nosso Deus é santo. E quando ele está dentro de nós, irmãos, é maravilhoso. Não tem nem palavras para explicar para os irmãos. É algo limpo, puro e verdadeiro, meus irmãos. Então o que nós temos que fazer é isso. É nos purificar, porque o nosso corpo é santo. É onde habita é o Espírito do Senhor. E não nós, irmãos. Então vamos viver pelo Espírito e não pela carne. Vamos buscar fazer aquilo que agrada o Senhor. Vamos fazer como os apóstolos nos ensinou. Porque a palavra do Senhor vem dizendo, irmãos, que eu vejo hoje em dia que muitas das igrejas que estão pregando a porta larga, porque a palavra do Senhor vem dizendo que a porta estreita é que conduz à vida eterna. E a porta larga é que leva à perdição, e é muitos que entrarão por ela. Então, irmãos, eu sempre falo que o Evangelho ele é felicidade e não facilidade. Nós temos que nos esforçar em entrar pela porta do reino dos céus. Nós temos que manter a doutrina sã que foi criada pelos apóstolos. Em Atos 2, irmãos, nós temos que buscar fazer a vontade do Senhor, obedecer. Se você ama Jesus Cristo, como diz no Evangelho de João, se você ama Cristo, você obedece aos mandamentos dele. Então, meus irmãos, vamos nos santificar, vamos buscar fazer a vontade do Senhor. Vamos nos purificar de toda a imundície, de tudo aquilo que é do mundo. Porque a palavra do Senhor vem dizendo, irmãos, quero que os irmãos me acompanhem, no livro de 1 João, sempre sou a favor de usar a palavra do Senhor, porque eu sou contra de teologia de homens, teologia de demônios, mas eu sigo o verdadeiro evangelho, meus irmãos. E a palavra do Senhor vem dizendo, que os irmãos for me acompanhar em 1 João, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, que são condutas ao desejo desenfreado, o desejo, né? A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo, meus irmãos, passa, e a sua concupiscência, o seu desejo também, mas aquele que faz a vontade do Senhor Jesus Cristo, aleluia, ao Ilahá, permanece para sempre. E é isso que nós temos que fazer, meus irmãos, minhas irmãs. É fazer a vontade do nosso Senhor. É não amar nada do que o mundo oferece, porque o mundo, ele cria muitas coisas. Nós temos que nos libertar, clamar o Espírito Santo e fazer aquilo que o Senhor quer. Fazer por amor, meus irmãos. Não obrigado, mas tem que ser por amor. Tem que ser por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor em querer sentir o Espírito Santo,
Porque quando nós tivermos, meus irmãos, os nossos corpos glorificados como os de Cristo, aleluia, ao Ilahá, El Elyon, louvado seja o Rei da Glória. Meus irmãos, nós iremos habitar junto com Cristo. Porque a palavra do Senhor vem dizendo, aqueles que está santo, se santifique mais. Aquele que está sujo, se suje-se mais. Então vamos buscar, meus irmãos, a santificação. Vamos buscar viver com o Espírito Santo habitando dentro de nós. Vamos fazer a vontade do Senhor. Porque o Senhor, Ele é misericordioso. E Ele fala ao nosso coração, meus irmãos. Ele revela a verdade, aquilo que agrada a Ele e aquilo que não agrada a Ele. Então cabe a eu e você, meus irmãos, a fazer a vontade do Senhor e revelar a vontade dEle para o nosso próximo. Porque o Senhor te ama, Jesus te ama. E se você, meus irmãos, busca fazer a vontade dEle, siga aquilo que Ele pediu. Que os irmãos fiquem na paz. Em nome de Jesus, amém.